Entrar no assunto do Ronaldinho. Sim. O que eu fiz? A gente, e aí voltando, buscando um pouco a história, em 2010 teve uma eleição do Conselho Deliberativo que determinou uma grande, ampla maioria para o grupo do presidente Paulo Odoni. E naquele dia, no dia 15 de setembro, a gente descobriu que o Odoni estava eleito presidente para os anos de 2011 e 2012. Em cima dessa realidade, o Vicente, que era o vice-presidente de futebol, que seria o homem do futebol, que é uma figura fantástica. Adoro ele, gente boa. O Vicente disse o seguinte: César, tu vai ser o diretor de futebol. Então tá. Neste mesmo dia, dia 15 de setembro, eu peguei o telefone e liguei para o Alexandre Paradeda, que é o meu primo irmão, que é Alexandre Dias Paradeda, que é um velejador, não sei se Sim, conheço. Também, do Joga Bola? Sim, também. já Deve ter jogado contigo. Já. E o Xande, liguei pra ele e disse: Xande, te lembra aquela história do Ronaldinho? Que eu brinco com ele, que o Xande é o melhor amigo, era na época o melhor amigo do Ronaldinho. Te lembra aquela história e tal? Que eu brinco quando eu vejo o Ronaldinho: vai jogar no Grêmio, Quando eu for dirigente, tu vai jogar no Grêmio, e pá. Sim. Chegou a hora. E o Xande, tá brincando e tal. Não, vai acontecer isso, a eleição é em outubro, o Odoni vai ganhar. E o Vicente vai assumir o departamento de futebol e eu vou ser o diretor de futebol. Só que não dá pra vazar essa história. E o Xande, o que tu quer que eu faça? Eu disse: não, eu quero falar com a CIS. Então, setembro isso. Setembro, 15 de setembro. Pelo dia 10 de outubro, eu liguei pro Emerson Rosa, capitão da seleção. Claro, óbvio. Emerson, vamos falar com a CIS, preciso de ti. E o Emerson, vamos na hora. Muito meu amigo Emerson, a gente foi. Pelo dia 10 de outubro, não sei, outubro. Chegamos no Assis e eu fiz a seguinte pergunta para o Assis. Assis. Ao vivo ou telefone? Ao vivo. Lá na Cavalhada, na sede das empresas, não sei se existe ainda. Sim. Mas na época existe. Assis, eu preciso te fazer uma pergunta. Se o Ronaldinho um dia voltar para o Grêmio, olha a pergunta. Se um dia o Ronaldinho voltar para o Grêmio pode se habilitar a tentar contratá-lo? Essa foi a pergunta. Vocês, aquela conversa. Passou. Deu uns 3, 4 dias, o Emerson me liga. Não, mas ele respondeu a pergunta? Não, ficou em silêncio. 3, 4 dias me liga o Emerson. Vamos de novo lá que tem resposta. Então, imagina aí, 15 de outubro. Vamos lá, tem resposta, qual é a resposta? Sentou o Assis, eu e o Emerson, e o Assis diz o seguinte: o Ronaldinho não só quer voltar para o Brasil, como no Brasil ele só joga no Grêmio. Ele só joga no Grêmio, ele falou? Eu peguei aquela coisa, eu não tinha falado pro Vicente ainda, porque era uma insanidade minha, não tinha falado, obviamente, pro Paulo Odoni. Fui sair dali, fui no Vicente. Vicente, tal, aconteceu isso. O que tu acha? Tu tá louco, esses caras não dá pra confiar, tu tá maluco, velho. Porra, onde é que tá a cabeça? Meu, essa é a história. Vamos ou não? Deu uns 2 dias, o Vicente, do caralho, a história. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente faz? Não, eu quero ir na reunião. Aí o Vicente entra no circuito. Vai também, ouve a mesma história e começamos a construir. Quando o Vicente tá lá, ele já botou o contrato do Flamengo, já botou o contrato do Palmeiras. O Assis já tinha isso. Já, tudo. Que mês que foi isso, só pra gente tentar lembrar? Outubro. Não tinha vazado, ninguém sabe de nada. Mas já tinha Palmeiras e Flamengo no circuito? Já tinha, que devem ter feito a mesma sondagem. Só que neste dia, o Assis disse: o problema aqui não é contrato. Depois tu vai ver que não era contrato, depois não tem nada a ver com contrato. Aí o negócio foi posto, Palmeiras com um valor importante, o Flamengo com mais valor, tal, mas nada demais. E nós o Vicente, correndo por fora. Nós com o dobro de dinheiro. Mas aí é outra história. Aí é outra história que tu vai ouvir. Olha, éramos ricos. Na verdade não, ele era rico. Ele era muito rico. Ele, Ronaldinho, e ele era uma marca na época muito poderosa. Aí, vamos falar com o Paulo Odoni. E aí, Vicente, César, Paulo Odoni. Chega Paulo Odoni olha pra mim: vocês são malucos. Vocês são completamente... Mas eu acho que a reação natural de um cara nessa época era dizer: vocês são loucos. Vocês são completamente loucos. E aí, por que eu tô colocando isso como uma base? Porque
o processo de convencimento para tu tentar criar uma ideia de unidade no Grêmio era esse. E eu comecei a ter uma ideia de que eu estava conseguindo convencer. Por quê? Porque todos começavam, tu é louco, e depois diziam, a tua ideia é boa. Qual era a ideia ali? A ideia era o seguinte, o Inter vinha do título mundial em 2006, de sua força, o Inter vinha... A Libertadores de 10. De 10, o Mazembe não tinha passado ainda, o Mazembe é logo depois. Sim, o Mazembe é dezembro, não óbvio. tinha depois, Sim. mas tu vai ver que o Mazembe tem uma passagem do Ronaldinho também. E aí, neste processo aí, eu pensei o quê? Do ponto de vista de marketing, Duda, Não, espetacular, né? o menino que é colorado, que vai ser colorado porque essa geração de 2006, 2010 é uma geração que naturalmente vai ser colorada pelos títulos do Inter, vai olhar e dizer, pô, meu pai, Só um você pouquinho. colorado e o Ronaldinho joga ali de azul, eu não. A ideia era de marketing, a ideia era uma ideia de tu balançar aquela árvore, entendeu? Essa era a ideia, esse era o conceito. E quando se determinou isso, eu disse, pô, eu tô começando, tá legal a história, eu tô conseguindo. E aí tinha um orgulho, porra, eu sempre quis ser dirigente, eu tô conseguindo uma história boa, entendeu? Sim, tu ia ficar na história se tu traz o Ronaldinho sei de volta. Você ia ficar, isso pouco importa, mas eu digo, pô, é legal a história, entendeu? A história é boa, a história é bonita, a história é gremista, sabe? A história com relação com o Grêmio. Só que a expectativa vem isso. Aí, nesse processo vem o Odoni surge. Quando surge o Odoni, o negócio ganha corpo, Claro. porque aí o Odoni bota o Ricardo Von E Von Tobel, isso aí. e aí o negócio anda, tá? E aí o negócio anda, e não só anda, como o negócio se constitui. E Entendeu? vaza. Vaza só em dezembro, tá? Vaza em dezembro. Mas vazamento ali, o Assis... Já não era um problema. Até vi aqui, né? Até vi no meu na canal. tua entrevista. Isso. O Assis, ele não é... O Assis não é o culpado ali. Ali não é o Assis o culpado. Ali é a simploriedade da vida que é a grande culpada daquilo ali. As pessoas têm dificuldade de entender, porque quando tu coloca grandes valores, o Grêmio, por exemplo, o contrato do Grêmio com o Ronaldinho beirava os 2 milhões por mês. Era muito maior do que o contrato do Flamengo. O problema é que o Grêmio comprava a imagem do Ronaldinho, o Ronaldinho seria o garoto propaganda da Copa e o Grêmio gastaria com o Ronaldinho 200 mil por mês. O resto era tudo dinheiro de patrocínio. Eu tenho uma ideia, tem uma passagem legal disso, uma grande marca de fornecedor de material esportivo. Eu cheguei lá e eu não podia dizer que era o Ronaldinho, cara, que a gente estava contratando. E eu cheguei e disse assim, ó, eu tenho... É uma bomba. Preciso saber se vocês nos ajudam a contratar uma grande marca, nós queremos botar uma grande marca e tal. E o cara disse, mas como assim? Não, eu tenho o Kaká, eu tenho o Riquelme, e eu preciso, e o outro era o Forlan, eu tenho o Forlan. E eu joguei, né? Tipo, se eu trouxer uma grande marca aqui, Nesse nível. vocês vêm junto. Esse aqui vai vender X, os caras, plano de marketing, marqueteiro, tudo e tal. E eu não podia dizer que era o Ronaldinho, não podia vazar. O cara dizia, tá. O único cara, dizia assim, o único cara que, olha, eu boto 3 vezes o que eu pago pra vocês, é o Ronaldinho. E eu, Ronaldinho, como é que eu vou fazer isso aí? E eu com um negócio pronto aqui do lado. Então era tudo assim. Tudo que tu botava ele, triplicava. Por ele ser quem ele era e por ele ser gremista. Por ter a vinculação da fotinho menino lá. Então isso tudo foi construído. E o fim dessa história é um fim doloroso. Tá, mas ainda não termina ela. Primeiro come mais um pouquinho aqui. Calma que não acabou a história. Porque essa história a gente meio que sabe o final. Meio não, a gente sabe o final, né? Ele não vem. Mas eu quero saber ainda um pouquinho do meio, assim. Porque eu lembro que na época, primeiro tem a tal da coluna que o Davi coloca, só falta assinar. Sim. Quero saber depois se realmente só faltava assinar. E também se tu chegou a participar das tais reuniões que o Assis saía, voltava, comia uma pizza, saltava, mudava os nomes dos contratos. As da pizza todas, mas nunca mudou o nome dos contratos ali. Isso ele nunca fez. E o que era a saída, voltava? O que era a dificuldade de fechamento? Essa que é a história. O que o Assis fez? O Assis tentou ganhar tempo. Tempo. Para convencer o Ronaldinho. Então o Ronaldinho não queria vir pro Grêmio. O Ronaldinho, em determinado momento... E ele não podia falar isso pra vocês? Não. Que era feio, né? Não, se ele dissesse isso pra nós, terminaria o negócio na hora. E o Ronaldinho, nas vezes em que falou com a gente, o Ronaldinho mostrou que queria. Só que no curso desse caminho,
O Ronaldinho se aproximou do Rio de Janeiro, tinha filho no Rio de Janeiro, Sim. né? O filho dele morava lá, tinha toda a força da noite carioca, da relação com a noite carioca, e aí o Assis tentou. O Assis tentou, cara. É que o Assis é um cara hoje tão polêmico, que toda a culpa do mundo é do Assis, mas eu acho que o futebol, de alguma maneira, sempre posiciona a culpa tirando dos jogadores pelo paternalismo que nós temos com os jogadores. Os jogadores, eles acabam recebendo sempre aquela mão na cabeça. Mas não, ali a culpa é do jogador que simplesmente disse, não, eu quero ficar perto do meu filho, eu quero ficar aqui no Rio, não quero ir para Porto Alegre, não vou para Porto Alegre. Porque tem, né, a gente ouve no futebol, o jogador joga onde ele quer jogar. Ninguém bota uma arma na cabeça do cara, vai jogar aqui que não quero saber, o jogador vai... Então, o que tu tá me dizendo é que se o Ronaldinho de fato quisesse jogar no Grêmio, ele teria vindo. É óbvio, o contrato era melhor. E ele de fato faltava só assinar? É que na verdade o que é o assinar? Todos os contratos eram enviados pelos advogados deles. Ó, esse contrato a gente quer. Ele foi assinado, entre aspas. Esse só assinar é uma formalidade. Se a gente for... Eu tenho até hoje os e-mails trocados nesse processo. Cara... Qual é o e-mail? Arroba o quê? Agora eu quero saber. Assis, arroba... Os advogados do Assis. Assis, não sei o quê. Porque o Mr. P veio aqui semana passada e ele... ele era o Cícero, exatamente, ele era o MC lá da festa. Cara, ele contou que semana passada, se tu não viu, né, Rafa? Tá no canal. Tá no canal de cortes também, tá tudo lá, dá pra procurar. Ele conta com uma riqueza de detalhes, assim, cara, aí botei coisa, aí pisei fora de casa, quando eu tô abrindo, toco o telefone. Calma que deu merda aqui, volta. Quando o Mr. P recebe essa ligação, o que acontece? Não, é que assim, ó, o que acontece, que é a famosa história das caixas de som. Que muita gente gosta de me carimbar pelo cara das caixas de som, e eu não tenho problema e vergonha nenhuma nisso, tá tudo certo. Quando chega um dos últimos e-mails trocados, que é quando o Odoni enlouquece, quando o Odoni diz, cara, não quero mais ouvir falar nisso, que foi talvez o dia derradeiro dessa relação com o dirigente, o Odoni, nós trocamos e-mails, 11 da noite, 10 da noite, só não me lembro se é quinta ou sexta, eu acho que é quinta-feira à noite. Trocando e-mails e chega um e-mail definitivo do contrato. E esse e-mail que chega definitivo, no corpo desse e-mail diz o seguinte, o Ronaldinho vai sair amanhã num jatinho que já está no Rio de Janeiro para Porto Alegre 10 da manhã, da sexta-feira. Ah não, se eu receber esse e-mail... Eu também Só faço uma que coluna. neste e-mail... Não, mas a coluna é anterior. Ah, tá. Neste e-mail, a coluna é muito bem informada, porque era exatamente aquilo do ponto de vista da formalização. A coluna do Davi é muito bem informada. Mas, nesse e-mail, se copiou já o marketing do Grêmio. E o marketing do Grêmio perfeito. deu encaminhamento para as coisas. Como tem que ser feito, né, tia? Como precisa fazer. Imagina uma coisa, às 11 da noite de uma quinta, às sexta ao meio-dia, tu tem Tem um Ronaldinho pra apresentar. Tu tem o garoto propaganda da Copa do Mundo 3 anos depois, entrando na tua casa pra jogar no teu time. Então, pô, e um cara vinculado, que saiu do jeito que saiu, tudo aquilo que a gente conhece. Não, ia ser uma coisa absurda. Não, absurda. Aí, naquele episódio, quando eles rompem na sexta-feira, que eles dizem, não... O rompimento é aquela coletiva na TV? Não, a coletiva é no sábado. Naquela sexta-feira, quando eles rompem mais uma vez o contrato, porque essa troca de contratos tinha sido meio comum, assim, 10 vezes. Quando eles rompem aquilo, o Odoni pula. Chega. Azar, deu, velho. Não quero mais. Quem não quer sou eu. Enchi o saco de trocar contrato. E aí o Odoni, isso era sexta de noite, vai pro sábado, fica aquilo, acabou, não quero, acabou. E aí marca a coletiva. E aí a coletiva tá o Vicente, tá o Odoni, tô eu, e aí é que é o dia que eu digo, cara, essa ideia gerou tristeza. E aí se gerou tristeza, tá errado, tem que sair. Mas, César, eu não saí ali, né? Eu levei mais uns... Mas eu digo assim, tem a coletiva do Grêmio. Mas ali eu pessoalmente acabei. Ali eu acabei. E tu sai, sai do Grêmio ali? Não, ali não. Eu fico ainda, ajudo o Vicente mais um pouco, mas ali naquele processo,
a parte... Porque tu não ganha R$1 para estar ali. Sim. Por exemplo, o ano de 2011 é o ano que praticamente quebra a final, porque eu não me cuido. Eu não cuido da empresa. Então aquilo ali me gerou muita dificuldade financeira, que me fez buscar dificuldade financeira por 5, 6 anos. Muita dificuldade financeira, porque eu quebro ali naquele processo. Por quê? Porque quem se dedica ao Grêmio no cargo que eu era... Não, tá louco. Não recebe. O Grêmio... 24 horas por dia, né? Por dia. O telefone acabou, tu não tem nada, entendeu? Só que eu tinha uma coisa que era o seguinte, cara, o Grêmio não me paga um almoço, eu não quero. A minha atividade aqui é para o Grêmio. Eu estou dedicado ao Grêmio. Eu achei que eu tinha mais suporte do que eu teria, não tive. Acabei tendo 1000 dificuldades por isso. Só que a relação que tu faz ali, Duda, e essa é a coisa, e nós somos caras de arquibancada, a relação que tu faz ali é o seguinte, eu tentei, não deu, não deu, beleza. Vamos embora. Vamos embora. E aí tu vai, e aí tu busca outros caminhos a partir daí. É muito interessante, é muito legal, é uma página muito forte na minha vida, pessoal, é muito forte, mas né?